Então vou começar a falar do primeiro capítulo. O que a gente vai ver são máquinas de estado finito. Máquinas de estado finito. Também conhecido como autômatos. Tá, então é isso que a gente vai estudar aqui. Então isso aqui, o que vai fazer, sendo bem simplista, são processar string. String vão ser processados por essas máquinas aqui. Então a gente vai existir um alfabeto. Nossa, então vai ter um alfabeto sigma, formado por 0 e 1. Esse aqui é um alfabeto bem específico. Eu vou ter esse alfabeto que vai ser formado por caracteres 0 e 1. E em cima desse alfabeto eu vou formar strings. Que vai ser basicamente concatenação. Vai ser concatenação de caracteres de sigma. Concatenação de caracteres de sigma. Então, um exemplo, eu posso ter um string 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E para essa string aqui eu vou dar um nome, vou atribuir para uma variável w, com uma variável x, alguma coisa dessa forma. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é, dado essa string aqui, a gente vai saber como construir uma máquina de estado finito, muitas vezes chamado de máquina de estado finito, ou autômato, Eu vou ter isso, e a partir dessas strings aqui, que são concatenações de caracteres desse alfabeto, essa máquina vai processar essa string e eu vou saber se essa string vai ser aceita ou rejeitada por a máquina. Então o objetivo simplesmente é dar uma string, eu vou construir uma máquina de estado e saber se essa máquina vai ser aceita ou não. Se essa string vai ser aceita ou não por essa máquina. Então aqui a gente viu a nossa máquina de estados finitos, o nosso autômato. A gente sabe que o nosso autômato tem um alfabeto e o que esse autômato vai fazer, vamos processar strings, e essas strings são basicamente, são concatenações de caracteres desse nosso alfabeto. Tá. Vou dar um exemplo de um autômato. Então, suponho que a gente tem um autômato M1 e eu vou fazer uma representação gráfica desse autômato. Então, eu vou ter aqui Q1, Q2, outra bolinha aqui, Q2 eu vou para Q3, de Q1 eu vou para Q2 com 1,
eu tenho um laço aqui com 0. Q2 eu tenho um laço com 1. De Q2 vou para Q3 com 0 e volto de Q3 para Q2 com 0 ou 1. Então esse aqui é o nosso autômato finito, na nossa máquina de estado finita, M1, eu vou chamar ele de M1, é o nome que eu dei para esse autômato. E como que esse autômato é formado? O que eu vou ter nele? Eu vou ter os estados. No caso aqui vai ser um conjunto, eu vou chamar esse conjunto de estado Q, que é maiúsculo aqui, que vai ser basicamente o conjunto de estados formado pelo meu autômato. Então, Q1 é um estado, Q2 é outro estado, e o Q3 é outro estado. Então, esse aqui é o conjunto de estados que eu tenho no meu autômato. Além disso, eu vou ter um estado inicial. O estado inicial. E esse estado inicial aqui vai ser o estado Q1. O estado inicial é onde ele começa, onde eu começo a processar minha string. E esse aqui, se você olhar aqui no autômato, o estado inicial é o estado Q1. E ele é caracterizado por uma setinha, tem uma setinha aqui apontando para ele. Tá vendo que eu tenho uma setinha, nenhum estado anterior e eu apontando para ele, Então esse aqui caracteriza o estado Q1, esse caracteriza o estado inicial, o estado Q1. E eu tenho um outro conjunto que é o conjunto de estados finais. Conjunto de estados finais. Eu vou chamar esse conjunto de estados finais de F, que vai ser todos os estados onde o autômato para de processar a string de entrada. Então, no caso, aqui, o estado final ele é caracterizado por duas circunferências, uma dentro da outra aqui. Então, no caso, só o Q2 é o estado final. Veja que, para ser estado final, eu tenho um conjunto, então eu posso ter vários estados finais. Eu poderia ter outros estados finais aqui no meu autômato. Então, não necessariamente eu não preciso ter só um estado final. Já para o estado inicial eu tenho apenas um. No meu autômato finito eu tenho apenas um estado inicial. Então vamos ver como que a gente processa uma string. Vamos pegar como exemplo aqui, suponho que eu tenho uma string W e ela é do tipo 0, 0, 1, 1, 0, 1. Então eu tenho essa string aqui, 0, 0, 1, 1, 0, 1. E o que eu quero fazer é processar essa string. Então vejam bem, eu começo aqui sempre do estado inicial. E eu tenho 0. Veja que eu tenho um laço aqui. Então a partir do estado Q1 eu posso consumir esse 0 aqui. Aí o próximo é outro 0, eu posso consumir esse 0 por esse laço. Então veja que as setas aqui representam a transição que eu caminho durante a string, Então aqui eu tenho 0, 0, aí o próximo caractere é 1. Então eu vou caminhar do estado Q1 para o estado Q2. Então vejam só que eu cheguei no estado final, mas é importante notar que eu ainda não terminei no final da string. Então ainda tem mais caractere para processar. Então eu vou para o próximo caractere 1, processo aqui no laço. Tenho 0, processo 0. E agora tem esse 1 aqui e processo de volta, Ver a setinha aqui voltando. Isso aqui significa que na volta eu posso ter o caractere 0 ou o caractere 1. Eu posso colocar vários caracteres numa seta aqui, Essa seta que a gente chama de aresta. Então eu posso ter mais de um caractere nessa aresta. Então eu posso ter 0 e 1. E voltei. Então quando eu voltei para o estado Q2, que é um estado final. Se eu voltei para o estado final, então eu falo que a máquina
M1 aceita a string W. Então a máquina vai aceitar um string se eu consigo processar ela, e quando eu terminar de percorrer cada caractere eu vou estar no estado final, né? Então tem que fazer todo o processamento e chegar no estado final. Suponha que eu tenho outra string, vou chamar de W2, dessa forma aqui, 0, 0, 1, 1, 0. Então vejam só, eu tenho, vou processar essa string aqui, W2. Eu tenho 0, 0 de novo, eu processo aqui no laço. Tenho 1, né, passo do estado Q1 para o estado Q2. Tenho 1 de novo e processo no laço no estado Q2. E tenho 0 e passo para o estado Q3. E acabou a string. Mas eu estou no estado Q3 e o estado Q3 não é o estado final. Então, nesse caso, eu falo que M1 não aceita a string W2 aqui. Então, essa string aqui, ó, ela não aceita por esse autômato M1. Então, a gente viu esse autômato, né? A gente viu esse autômato aqui como exemplo. Então, esse aqui é uma máquina de estado finita, determinística. Logo eu vou falar por que é determinística. Logo a gente vai trabalhar melhor sobre o que é determinismo e não determinismo para uma máquina finita de estado. Mas essa aqui é apenas representação gráfica, uma forma do humano poder desenhar e, de certa forma, representar uma máquina de estado. O que eu vou fazer agora, eu vou tentar ser mais formal e trazer uma definição, né? Então, aqui, ó, eu vou ter um autômato um autômato finito, um autômato finito, ele vai ser uma 5-upla, uma 5-upla do tipo, vou ter um conjunto Q, eu tenho uma 5-upla, né, Q, sigma, delta, Q0 e F aqui, onde eu agora vou definir cada conjunto nessas 5-upla, né? Então aqui eu tenho uma, normalmente dupla são com 2 elementos, aqui eu tenho com 5 elementos, né? Então eu vou definir cada um desse aqui. Então inicialmente eu vou ter esse Q. O Q vai ser o conjunto de estados. Então se a gente lembrar ali, né, o autômato ele tem que ter um conjunto de estados aqui. Então vai ser que o Q é o conjunto. É o conjunto de estados, que é o conjunto de estados. Então no caso aqui, como exemplo, o Q pode ser o conjunto de estados Q1, Q2 e Q3, como naquele exemplo que eu dei anteriormente. O sigma é fácil, né? O sigma aqui vai ser o conjunto de caractere, né, que a gente define como alfabeto. Então naquele exemplo ali, o sigma é formado por caracteres 0 ou 1, né? Então são strings de bits, né? String binário. Então na nossa upla a gente tem um delta, esse aqui é um delta, esse aqui é um delta. E esse delta aqui a gente chama de função de transição. É uma função de transição. É uma função de transição. Como que isso funciona? Essa função de transição,
É uma função, então eu vou ter para essa função um domínio. Então vou ter elementos aqui do domínio que vai levar para uma imagem, né? O que vai ser o domínio aqui? O domínio vão ser os elementos do autômato. Vou voltar aqui um pouco para mostrar o autômato, para explicar como funciona a transição. Então eu tenho aqui uma string, eu tenho aqui essa string. A transição vai ser eu pegar um estado, processar um string e ir para outro estado. Então aqui, por exemplo, se eu começar para essa string aqui, eu tenho 0, estou no estado Q1 e vou processar a string 0. Processei e cheguei no estado Q1. Então, estou no estado e cheguei em outro estado. Ou pode ser o próprio estado, né? Por exemplo, se eu vou processar 1 a partir do estado inicial, tenho um Q1, um caractere e cheguei no estado Q2. Então, essa aqui é as minhas transições. Então, para eu representar isso, essa função ela vai ter como domínio o conjunto de estado Q e o produto cartesiano do alfabeto, os caracteres. Então, o que eu estou falando? Eu vou ter um estado e um alfabeto e vou transitar para um outro estado Q. Então, essa aqui é o domínio e essa aqui é a imagem da minha função delta. Então, isso aqui vai definir uma função de transição. Tá, vamos ver como que funciona, eu vou dar mais detalhe como funciona essa função de transição, né? Vamos ver aqui só a função de transição delta, que eu defini uma função onde eu vou passar meu conjunto de estados, produto cartesiano com o meu alfabeto, e isso aqui eu vou para um estado. Então vou ter o estado com o produto cartesiano com o alfabeto. O que é o produto cartesiano? Só para lembrar aqui rapidinho, o que é o produto cartesiano? Vou dar um exemplo, né? Eu tenho o estado Q, naquele exemplo ali era o conjunto de estados Q1, Q2, Q3. E o alfabeto era simplesmente 0 ou 1, né? Esse aqui é um alfabeto específico, pode ser qualquer outro conjunto de caractere, mas para simplificar eu estou pegando um alfabeto que dá para formar strings de bits. O produto cartesiano é a combinação de todos esses pares aqui, estado e caractere. Então, o produto cartesiano do conjunto Q com o conjunto sigma vai ser toda a combinação. Então, o teu estado Q1 é 0, o teu Q1 em 1, vou ter o Q2 em 0, o Q2 em 1, e assim vai, né? Q2 em 0, Q2 em 1, Q3 em 0, Q3 em 1. Então, o produto cartesiano eu vou combinar todos os elementos para aqui. O produto cartesiano de dois conjuntos, eu vou combinar os pares aqui de todos os elementos entre si. Então, se eu pegar um par estado e string, isso tem que me levar para outro estado. Se eu olhar o autômato aqui, então se eu ver a função de transição, eu vou pegar um par Q1, um caractere, e vai me dar um estado onde eu vou chegar. Para ficar mais fácil, eu posso representar essa função delta aqui como uma matriz, né, para uma representação de um gráfico para representar as transições. Então, aqui eu vou ter os estados Q1, Q2 e Q3. E aqui eu vou ter os caracteres. Caractere 0, caractere 1. Tá, se eu olhar o autômato aqui, então eu vou ver Q1, 0, eu vou para Q1. Então aqui, Q1, 0, eu vou para Q1. Q1, 1, eu vou para Q2.
Q1, eu vou para Q2. Se eu for aqui, Q2, 1, eu vou continuo em Q2. Q2, 1, eu continuo em Q2. E Q2, 0, eu vou para Q3. Estou preenchendo aqui, né? Mas eu acho que já deu para pegar a ideia, então. E de Q3, 0 ou 1, eu vou para Q2. Então Q3, 0, eu volto para Q2. E Q3, 1, eu volto de novo para Q2. Esse aqui é um delta, viu, pessoal? Então essa aqui define a minha função de transição. Então esse aqui define a regra onde eu vou transitar na minha máquina de autômato finito. Veja que a questão do determinismo está justamente aqui, ó. Se eu tenho um estado, um caractere, eu posso ir para apenas um estado. Vejam só. Aqui um exemplo, eu estou no estado Q2. Se eu for processar uma string 0, eu vou para o estado Q3. Isso aqui define ela como determinístico. Se eu tivesse uma outra seta com string 1 aqui, vejam só, eu tenho o estado Q2, string 1, eu posso continuar em Q2, ou eu posso ir para Q3. Qual que eu vou escolher? Vejam só, estou em Q2, eu posso continuar em Q2, mas eu inseri uma aresta nova aqui, falando que de Q2, processando a string 1, eu posso ir para Q3. Qual que eu vou escolher? Isso aqui eu vou escolher aleatório. Então eu tiro o determinismo da minha máquina. Então para esse caso aqui, onde eu tenho um par estado caractere com dois estados possíveis, então no caso aqui eu teria, como exemplo, eu tenho Q2 e caractere 1, eu poderia transitar para Q3. E o Q2 caractere 1, eu poderia continuar em Q2. Então, para o mesmo par, eu transitar para conjuntos diferentes, isso eu chamo de indeterminismo. Então, para simplificar, a gente não vai, por enquanto, trabalhar com autômato não determinístico, né? Então, no caso determinístico, isso não acontece, né? Para cada estado e caractere, a gente tem apenas um estado possível. Então esse aqui a gente está trabalhando com caso determinístico. Então o nosso autômato aqui, né, vou até frisar, que é um autômato determinístico. Né, a gente está trabalhando com autômato determinístico. Então eu tenho um conjunto de estado, o alfabeto, a minha função onde eu defino as transições. Eu tenho também o meu estado inicial aqui, que eu chamei de Q0. Desculpa, eu chamei de Q1, né? Eu chamei meu estado inicial de Q1, que é um estado, né? Eu só tenho um estado inicial, então ele pertence ao conjunto de estados aqui, que é o estado inicial. É o estado inicial. E por fim eu tenho meu conjunto F aqui, que é o meu conjunto de estados finais. O conjunto F ele está contido no conjunto de estados, né? O conjunto de estados finais. Conjunto de estados finais. Conjunto de estados finais ou conjunto de estado de aceitação. No conjunto de estado de aceitação. Então, essas aqui são propriedades que a gente consegue definir formalmente um autômato finito determinístico, né? Então, tem um tupla, formada por um conjunto de estados, um alfabeto, as funções que definem as transições, um conjunto de estado final
e um conjunto de estado, ou um conjunto de estado inicial e um conjunto de estado final. Para esse tá, então para isso eu tenho meu conjunto de estados finais aqui, o estado de aceitação, né? Então isso aqui define formalmente um autômato finito. Vejam só que isso aqui, ó, é apenas uma representação gráfica, apenas uma forma do humano poder representar, mas tudo que está definido formalmente está nessas figuras, né? Então tem o conjunto de estados, tem o alfabeto, nas funções de transições, né? Tem as funções de transições desenhadas aqui como aresta entre os vértices. Tem o estado inicial, o estado final, né? Então isso aqui define um autômato finito determinístico. E essa aqui é a parte formal. Vamos agora voltar para aquele autômato que a gente trabalhou, com aquele exemplo. Então para ele eu vou só desenhar ele aqui de novo, o autômato. Então eu vou ter Q1, o estado inicial, 0 aqui na transição de Q1 e continuando no estado Q1. Voltando a transição aqui com caráter 1 e vou para o estado Q2 e o Q2 é o estado final. Eu posso transitar para o estado Q3. No estado Q3 com caráter 0, aqui eu tenho um laço também com caráter 1. De Q2, 0 vou para Q3 e eu posso voltar para Q2 com caráter 0, caráter 1. Esse aqui é o nosso autômato M1, né, um autômato de estado finito determinístico. Né? A gente tem um conjunto de transições determinísticas aqui. O que a gente faz, né, o que o humano faz para caracterizar esse conjunto aqui, muitas das vezes, define o conjunto de linguagem que esse autômato ele aceita. Então, por exemplo, a gente fala que se A ele é um conjunto de todas as cadeias que a máquina M aceita, então dizemos que A é uma linguagem, né? Então A é o conjunto de todas as linguagens. Conjunto de todas as linguagens. Quando eu falo linguagem aqui, né, a gente tem um alfabeto, sigma, e todas as strings que eu formo desse alfabeto aqui é uma linguagem. Então, se eu tenho um alfabeto com os caracteres A e B, então todas as strings A, BA, B, então todas as strings formadas para o A e B, a gente fala que é o conjunto de linguagem. Então, linguagem aqui vai ser um conjunto de strings. Né? A linguagem é um conjunto de strings. Então, a gente diz que esse conjunto A é um conjunto de todas as linguagens. Né? Então, se a gente tem uma máquina M1 e o conjunto de todas as strings que essa máquina M1 aceita, a gente vai caracterizar como LM1. Então esse aqui é o conjunto de todas as strings que essa máquina aqui, que esse autômato aceita. Então apenas uma definição, L de M1 é o conjunto de todas as linguagens que essa máquina aceita. Então a gente fala que a máquina M1 reconhece A, né? Ou reconhece L de M1, né? Que são todas as linguagens que M1 aceita. Então aqui eu falo, uma máquina reconhece uma linguagem. O livro ele dá algumas definições de quando fala de reconhece ou aceita, né? Eu posso falar que
uma máquina M1 aceita uma string W e que uma máquina M1 reconhece uma linguagem. Então a diferença é, ó, uma máquina aceita um caractere. Então essa máquina aqui tem um conjunto de caracteres que ela aceita. E posso falar que essa máquina, ela reconhece um conjunto de caracteres, né? Então só para dar diferenciar quando eu falo que uma máquina aceita, uma máquina reconhece. O que é interessante também, uma forma da gente caracterizar esse conjunto de linguagem M1 aqui, isso aqui é específico para essa máquina. Se a gente olhar para ela, a gente vai ver que qualquer string formada por essa máquina, qualquer string que essa máquina aceita, ela pode ter, né, ela vai ter que ter 1, né, então vai ter que ter 1 aqui, pode ser 0, 0, mais uma hora vai ter que ter 1, vai ter que ter 1, 0, mas toda hora que tiver um 0, eu posso voltar com 0 ou 1. Se a gente olhar aqui para essa máquina, eu posso falar que essa linguagem M aqui, ó, dessa máquina M1, vai ser toda a string W, tal que W, né, contém pelo menos um caractere 1, ou e, né? E ele tem também um número par de 0 seguido, que segue o último 1. Então, um número par de 0. Zeros que segue o último 1. Então, o que eu estou falando? Ó? O que eu estou falando é que, dado esse autômato M1, as linguagens vão ser qualquer string que contém pelo menos um 1. Né? Então, se eu tiver um string aqui, se eu tiver um string W1 igual a 1, W1 igual a 1, esse autômato vai reconhecer. Então, tenho aqui, tenho 1, cheguei no estado final, reconhecer 1. Se eu tiver uma string W2, 1, 0, eu vou ter 1, 0 e não cheguei no estado final. Então, essa não aceita. Né? Não aceita essa string. Não aceita. Agora, se eu tiver uma string aqui, ó, que o número par de zeros que segue o último 1. Então, se eu tiver 1, 0, olha aqui, eu vejo o último 1. E se eu tiver um número par de 0, então vejam só, eu tenho transição 1, transição 0, transição 1, transição 0, 0. Cheguei no estado final. Se eu tiver um W4 aqui, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 0, tem um número ímpar de 0. O que vai acontecer? Vejam só. Vou transitar com 1 para o estado Q2, 0 para o estado Q3, 1 para o estado Q2, 0, 0 e 0. Vejo que aqui eu não estou no estado final, né? Então, vejam só. Se eu tiver um string 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Então, depois do 1 eu tenho um número par de 0. Então, toda string com esse formato aqui, ó, essa máquina vai aceitar. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou apenas tentando caracterizar a linguagem que essa máquina reconhece. E aqui foi uma forma descritiva de representar esse conjunto. Eu apenas falei, ó, o conjunto de strings que eu posso reconhecer é qualquer string que tem pelo menos um 1 e um número par de 0 que segue o último 1. É apenas uma forma descritiva para eu caracterizar a linguagem que esse autômato aqui reconhece. Vamos pegar um outro exemplo. Deixa eu
pegar um outro exemplo. Eu vou pegar um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui só para a gente poder identificar qual a linguagem que um autômato aceita. Então vamos pegar como exemplo esse autômato aqui, né? Eu tenho um estado inicial Q1, é um estado inicial, mas ele também vai ser o estado final, né? Então Q1 é o estado inicial e também o estado final. E de Q1 eu vou transitar com 1 para um estado Q2. E de Q2 eu vou voltar com string 0 para o estado Q1. E vou ter um laço aqui com 1 e um laço aqui com 0. Tá, então esse é meu autômato. Eu vou chamar esse autômato aqui de autômato M2. Vou chamar esse autômato aqui de autômato M2. Para esse autômato, eu quero saber qual que é a linguagem que M2 reconhece. Então vai ser um conjunto de string. E o que tem de comum nesse conjunto de string? Como que eu poderia descrever esse conjunto? Tá, se eu olhar aqui, se eu não tiver nenhum caractere, ele já está no estado final. Por padrão eu já estou no estado final, né? Porque o Q1 é o estado inicial e o estado final. Então se eu não tiver nada, né, uma string vazia, o autômato já reconhece. Veja que o alfabeto aqui, ó, é string 0 e string 1, né? Isso que é um conjunto. E um conjunto, né, a gente sabe por definição, o elemento vazio está contido nesse conjunto. A gente vai representar uma string vazia com esse epsilon aqui, com esse símbolo. Esse aqui vai ser uma string vazia. Então, a string vazia, nesse caso aqui, então W pode ser, né, é uma string vazia, epsilon. Mas ele também, o que ele pode ser? Vejam só. Para qualquer string que eu tiver, sem ser string vazia, eu vou ter transições em 0. Posso ter vários zeros. Posso ter vários zeros aqui. Mas sempre que eu tiver 1, eu vou terminar com apenas um zero, né? Então, eu sempre vou terminar em 0, né? Então, por exemplo, eu posso ter esse caractere aqui, W1, 0, 0, 0, 0. Mas se eu tiver uma transição com 1, eu vou continuar em 1 aqui, mas eu sempre vou terminar em 0. Posso ter outros zeros aqui, mas eu sempre vou terminar em 0. Então, o que eu estou falando? Ó, para esse autômato aqui, eu vou ter uma linguagem, e as strings que vão formar essa linguagem vai ser uma string vazia ou qualquer string que termine em 0.